Fala galera da Turnover Norte Brasil, beleza? Eu sou o Matheus Carvalho, seu amigo, e eu tô com essa fera aqui do meu lado, o Lourenço, e a gente vai começar uma série de entrevistas sobre a NFL para os torcedores aqui em Belém do Pará, aqui no norte do Brasil. E nosso primeiro amigo convidado é logo ele, Lourenço. Lourenço, se apresenta pro pessoal. Fala pessoal, meu nome é Lourenço Monteiro, eu sou da área de tecnologia da informação, sou professor há muitos anos e adoro a NFL desde a década de 90. É isso, Lourenço. Falando um pouco sobre como surgiu essa tua paixão pela NFL, explica pra gente quando e como começou. Final da década de 90, comecei a assistir alguns jogos. Luciano do Vale, na Bandeirantes, tinha alguns intervalos que ele conseguia transmitir, às vezes de madrugada, às vezes gravava o jogo, passava principalmente os jogos dos playoffs. Lembro de um Super Bowl que eu assisti também. Mas eu fiquei assim mais encantado quando eu assisti a campanha do Denver Broncos em 97, tá? Que ele conseguiu chegar lá e ser campeão. Então isso daí também me chamou muita atenção. A partir daí, acompanhei praticamente todos os anos. Então, começando logo assistindo o Denver Broncos, a gente já pode ver pela camisa, pelo bonequinho, pelos capacetes que tem aqui, pela borrachinha, pela bola, que ele é nitidamente um torcedor do Denver Broncos. E fala pra galera como é que começou essa tua paixão pela equipe de Denver. Gostei do uniforme fantástico, né? Laranja. Para mim chamou muita atenção. Tem outros uniformes belíssimos também. Mas assim, o que eu achei muito legal foi a campanha que John Elway conseguiu chamar para aquele time na década de 90, final da década de 90, um time que já tinha conseguido ir para alguns Super Bowls, mas nunca tinha ganho. Então, aquela campanha de 97 foi fantástica, fundamental, eu consegui acompanhar. E naquela época ali eu escolhi o time do símbolo dos cavalos para ser o meu time do coração da NFL. Então a gente consegue ver que tu já assistiu futebol americano há uns bons anos aí. E explica pra gente, quem que te levou a conhecer o futebol americano e como é que começou essa paixão pelo esporte? Eu fiquei curioso, assisti alguns filmes, na época tinha alguns filmes assim, a gente não conseguia ter transmissão com volume, né, com quantidade aqui no Brasil, não como tem hoje, né, o esporte está bem difundido. Eu comecei a assistir com alguns amigos, mas principalmente em casa, com meus irmãos. A gente assistia alguns jogos, e a gente começou a brincar e percebeu que tinham outros colegas também, colegas do meu irmão, alguns amigos meus que acompanhavam, mas cada um nas suas casas. E a gente começou a brincar, a discutir algumas coisas, isso foi bem interessante. Só que aí depois os anos se passaram, chegou a TV por assinatura, ESPN, e aí a transmissão passou a ser uma coisa mais comum. Então a gente passou a ter um número muito maior de pessoas interagindo, conversando. E para minha surpresa, nos últimos anos a gente tem até futebol americano aqui no estado, né? Eu pude acompanhar alguns jogos também dos times locais. Isso me deixou muito feliz por gostar muito do esporte. Eu tenho um grupo de colegas que a gente discute muito, começou como um grupo de WhatsApp para ficar brincando, encarnando no outro, tirando aquele sarro. Mas hoje em dia a gente está levando a sério, a gente tem um bolão de apostas e o negócio é bem interessante. Claro, tudo com lazer por trás, ou seja, tudo o principal objetivo é a brincadeira, é o lazer. E a gente hoje leva uma brincadeira, uma diversão, a gente brinca e a gente faz disso um momento de alegria e principalmente de confraternização, porque a gente consegue também encontrar os amigos para assistir alguns jogos mais importantes, isso é bem legal. E por falar em jogos importantes, a gente tem que também lembrar das jogadas mais marcantes aí ao longo dessa tua trajetória no futebol americano, assistindo futebol americano, acompanhando a NFL. Pra ti, quais foram as jogadas mais marcantes? Não só do teu time, não só do Denver Broncos, mas também ao longo da NFL inteira. Olha só, eu vi grandes jogadas de jogadores assim muito importantes para a NFL, mas assim, aquelas que geram maior impacto, tá? Tem dois jogadores que eu considero assim muito importantes, tá? Terrell Owens, que ele tinha o apelido de Buzz, The Buzz, eu assisti os jogos com ele, então era comum assistir ele arrastar 4, 5 jogadores puxando, né? Ele conseguia romper ali e puxar muitas jardas. Então não consigo te dizer uma jogada específica dele, mas foi um jogador que me encheu muito os olhos e me encheu o coração, né? Eu gostava muito de assistir. E mais recente, eu vou falar para um grupo de pessoas que já acompanham a NFL mais recente, tem um jogador que me encanta muito também, que é o Aaron Rodgers,
aquelas jogadas dele lá de fazer o Hail Mary, Ave Maria lá e conseguir pontuar, mas principalmente não só pontuar, mas fazer com que aquela pontuação se torne numa classificação ou reverter uma possível derrota, aquilo ali é o espetáculo do esporte, né? A NFL em si ela é um grande espetáculo e a gente precisa encarar isso como sendo um grande show. E como show, tem um esporte também, tem todo um conjunto de atletas ali que se dedicam. E quando uma jogada dessa dá certo, é fantástico. Não só para quem está ali no estádio, para os jogadores, para as famílias, mas também para quem está, o fã, que está assistindo às vezes do outro lado do mundo. É muito interessante, é muito bacana. É isso que faz esse esporte crescer cada vez mais e ganhar alcance mundial. Eu não posso deixar de lembrar de uma jogada incrível que foi do Denver Broncos também, que foi o chute mais longo da NFL. O chute mais longo da NFL é do Matt Prater, que hoje joga pelo Detroit Lions, mas na época ele jogava pelo Denver Broncos e foi um chute de 64 jardas. Então o recorde de chute mais longo da NFL foi vestindo a camisa do Denver Broncos. Lá em Mile High? Foi lá em Denver. Porque lá a altitude, né? Fica muito mais tranquilo. É muito mais fácil. Os recordes são batidos lá, fica mais tranquilo. A vida é melhor do kicker por lá. É muito mais fácil para quem é kicker. E quais foram os jogadores que mais marcaram aí vestindo a camisa do Denver Broncos para ti? John Elway para mim é o cara. Hoje ele é o General Manager dos Broncos. Mas se você tiver um pouco de paciência, digitar lá no YouTube, buscar por John Elway, jogadas John Elway, você vai ver que ele tem alguns dos jogos mais históricos do Denver Broncos, as principais passes, as principais jogadas saíram da mente e dos braços desse jogador, desse atleta. Tá? Hoje, eu não posso deixar de falar do Von Miller, que é a pessoa hoje, um dos jogadores mais importantes do grupo, do time, tá? MVP no Super Bowl 50, e expressar aqui também a minha alegria por ter conseguido ver recentemente, Super Bowl 50, o Broncos sendo campeão. Tá? O time não estava tão bem, mas eu pude ter a alegria e o prazer de ver ele ser campeão e comemorar muito com meus amigos. A gente já conseguiu se reunir para assistir o Super Bowl, um grupo grande, e foi muito legal poder zoar todo mundo, porque eu era o único, junto com a Samantha, que apostamos no Denver Broncos, mas finalmente ganhamos aí depois de muitos anos. A gente não pode deixar de citar o nome dele, do Peyton Manning, que vestiu a camisa do Denver Broncos e vestiu com muita honra, né? O que você achou do Peyton Manning vestindo a camisa do Broncos? Sim, ele glorificou como um dos melhores quarterbacks que já passaram no time. Para mim, está junto com John Elway, entre os melhores. E foi realmente uma pessoa extremamente importante. Mas tivemos outros. Tivemos também Shannon Sharpe, que foi um excelente jogador. Jogou mais lá no final da década de 90, início dos anos 2000. E outros grandes jogadores que tiveram. Mas assim, esses mais referentes é John Elway, Peyton Manning, os QBs aí que tiveram assim os melhores resultados, conseguiram levar o time para os melhores resultados. E o Von Miller, considerado MVP também, que foram os destaques mais recentes. Então, falando um pouco mais da parte do jogo, entrando em campo em si, dos estilos de jogos que tu acompanha desde 90, desde a década de 90, qual o estilo de jogo que tu mais curte? Jogo ofensivo, jogo defensivo? E que tipo de jogada tu mais gosta? Apesar de plasticamente um grande arremesso, como eu próprio falei agora do Hail Mary, do Aaron Rodgers, ser uma jogada que gera um clamor, principalmente entre os fãs, mas o jogo para mim que mais me agrada é o jogo estratégico, É o jogo no caso do ataque, de avanços menores, mas avanços certeiros, jogadas que iludem, que enganam a marcação, que são verdadeiros, às vezes, pontos, que os treinadores lutam ali, jarda a jarda. E o jogo defensivo também me agrada muito, tá? Eu sou uma pessoa que valorizo muito, presto muita atenção também na estrutura das defesas e como as defesas bloqueiam. Apesar de que jogar defensivamente pode parecer ruim para quem é fã, principalmente para quem está começando agora, porque impede a pontuação, Às vezes as pessoas querem ver jogos de 45 a 42 e o futebol americano nem sempre é isso, Nos últimos anos a gente tem visto um aumento nessa pontuação, muitas jogadas aéreas, uma valorização do wide receiver, do trabalho do tight end, do wide receiver como recebedores, mas eu ainda valorizo muito o trabalho do running back e das defesas. Para mim é bem mais interessante, eu gosto disso e é uma coisa que me atrai bastante. Um outro ponto também, os times de especialistas roubam a cena de vez em quando. Eu gosto muito de ver grandes jogadas do time de especialistas porque elas surpreendem e geralmente é onde você consegue transformar
um jogo que está perdido, moral baixa do time, você consegue, com o time de especialistas, surpreender. E eu já vi grandes vitórias saindo a partir dos pés e dos braços do time de especialistas. Olha aí, galera, Special Teams ganham o jogo. Então, o que você mais gosta dentro da liga? O que você mais se sente encantado na parte estrutural da liga? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir um jogo lá nos Estados Unidos da NFL, ainda vou fazer isso, mas eu imagino, tá, pelos amigos que já foram também, que deve ser um espetáculo muito bom para o público, né? É aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho bem interessante. É não só a parte técnica a gente analisa, a gente assiste, mas o espetáculo, aquilo que está por fora do jogo também, que é um show para as famílias, e isso eu acho bem legal, acho bem interessante. A gente não pode esquecer que a NFL ela é uma liga, é um show, é um espetáculo, e é feito para entreter as pessoas. Não esquecendo que é um esporte, que tem uma série de profissionais ali trabalhando forte, arduamente, mas é uma liga, é um conjunto de jogos, como se fossem espetáculos, né, para entreter as pessoas. E isso não pode ser desconsiderado. Sendo assim, os grandes atletas que fazem as big plays, as grandes jogadas, essas pessoas são supervalorizadas. Eu acho bem interessante, mas tem todo um cuidado, principalmente quando a gente assiste os documentários, as reportagens de bastidores, existe um trabalho muito forte de quem está por trás. A equipe técnica, coaches, uma série de pessoas que estão por trás trabalhando para que essas grandes jogadas possam acontecer. Por incrível que pareça, isso também me chama muita atenção. Eu gosto muito de acompanhar o que está por trás ali dos times, tá? Detalhes, algumas notícias que às vezes não saem na grande mídia, mas a gente consegue vasculhar, cavar e descobrir algumas coisas bem interessantes. Então, eu fico também monitorando, acompanhando isso por curiosidade mesmo, mas é bem interessante. Para fechar nosso bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta. O que você espera do Denver Broncos para essa temporada? Bom, foram feitas apostas importantes. A primeira mudança importante foi o treinador. Tá? Vic Fangio agora, nosso treinador, ele tem uma mentalidade, ele vem de um grupo de defesa, né? Um técnico muito forte com relação à questão da defesa. Isso me agrada porque existe uma tendência natural do Denver Broncos na questão defensiva, eles são muito bons nisso, já provaram que faz parte do DNA do time. Mudança de quarterback agora também que aconteceu, tá? Então o Joe Flacco vai estar à frente do grupo aí como principal QB. Eu espero que com as contratações que foram feitas, Fant, que é o tight end, algumas renovações que foram feitas recentes, eu gostaria muito de ver o Denver Broncos pelo menos voltando a disputar os playoffs. Então a minha expectativa esse ano é que a gente consiga chegar pelo menos nos playoffs, porque a gente está com o time em formação. Apesar de ser o meu time do coração, a gente também tem que pensar na realidade. A realidade é que hoje não é uma das principais equipes da liga. Ela está ali no intermediário com chances de crescer. E essa chance de crescer é o que me motiva esse ano a acompanhar essa temporada do Denver Broncos. Então, valeu, Lourenço. Que show de entrevista. Eu te agradeço muito por abrir as suas portas para Turnover Norte Brasil. Você que acompanhou essa entrevista, não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de seguir o nosso Instagram, o nosso Facebook e acompanhar todas as notícias do futebol americano. Não só aqui também no Brasil, mas quem sabe sobre a NFL daqui a algum bom tempo. Então, valeu galera, até mais. Falou!